Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema do vídeo de hoje é um assunto importantíssimo. Demônios territoriais existem? Abra sua Bíblia, como eu estou com a minha Bíblia aberta, em Efésios capítulo 6, verso 12. Enquanto você localiza o texto, quero aqui expressar a minha gratidão a todos vocês que durante todo esse tempo vêm assistindo nossos vídeos, deixado likes, comentários, críticas, sugestões e nos ajudam com a maior ajuda que eu sempre recebo, que são as vossas orações. Que Deus vos abençoe. E fica aqui minha eterna gratidão. Amados irmãos, os demônios são seres espirituais tão reais quanto eu e você. E no que se refere a demônios territoriais, ou seja, demônios que atuam, exercem autoridade e controle sobre regiões geográficas específicas, as pessoas normalmente discordam que certos seres atuem em cidades ou nações, por exemplo. Amados irmãos, sabemos que pela Bíblia eles atuam sim. Há quem discorde, ok, nós respeitamos, pois é normal termos divergências, as quais acredito que sempre terão, mas o respeito é a atitude mais nobre a qual alguém pode ter. Então, deixa a Bíblia aberta, iremos ler um texto muito conhecido, está na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Éfeso. Efésios capítulo 6, verso 12, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, guarda essa palavra, e potestades, guarda essa também, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos amigos e irmãos, demônios territoriais existem? Sim, repito, como eu falei aqui na abertura do vídeo, são seres espirituais que exercem autoridade, ou normalmente falando controle, sobre regiões geográficas específicas. Vamos para a Bíblia. Em Marcos capítulo 5, verso 10 está escrito: e rogava-lhe, veja o que está acontecendo aqui. Depois você lê todo o capítulo que você vai entender. Estou me detendo aqui ao verso 10 para ganharmos tempo para esse vídeo não ficar muito extenso. Marcos 5,10 diz: rogava-lhe muito que não, veja o que diz o texto, o enviasse para fora daquela província. Aqui estamos tratando de um homem que estava possesso na região de Gadara, isto é, uma cidade não judia, podemos dizer assim, da região de Decápolis. Veja só, a palavra província, sabemos que é uma divisão territorial administrativa de um país. Então o demônio rogou para que não saísse daquela província, isto é, daquela divisão, podemos dizer, daquele setor. Então, não precisamos aqui estar dando vários significados, só estes simples que eu dei aqui já dá para compreender. Então, existem demônios que atuam em áreas específicas. Para você ter uma ideia, os seres espirituais são altamente organizados. Para você ter uma ideia aqui em Efésios 6,12, a qual nós lemos agora há pouco, normalmente podemos observar que ao ler esse texto, se descreve aqui uma hierarquia espiritual, reforçando uma ideia de uma organização das forças malignas nas regiões celestiais, conforme fala na parte final do texto. Então veja só, esses termos que eu mandei vocês guardarem sobre principados e potestades são termos que a Bíblia se utiliza, ou popularmente falando, termos bíblicos, para descrever a estrutura do governo do reino das trevas. Aqui no nosso canal, eu tenho uma playlist com o tema Conhecendo o Inimigo, que eu tenho 34 vídeos. Esse vídeo que eu estou agora gravando para vocês, que vocês vão assistir, será o 35º. Porém, até o momento eu tenho 34 vídeos, que esse aqui vai ser incluído, 35. Mas para que você tenha uma ideia, nessa playlist Conhecendo o Inimigo, eu abordo diversos assuntos. Por exemplo, o horário que os demônios agem, possessão demoníaca, como desfazer um pacto com o inimigo, os demônios, de que se alimentam os demônios. Então veja, são diversos temas. Desses 34 vídeos que eu tenho, para que você entenda esse que também vai para a playlist, o 35º, assista pelo menos 2 dos 34. São vídeos pequenos, eu tento ser o mais breve possível. Se você não quiser assistir todos os vídeos, bom seria que eu lhe aconselho a assistir 2 vídeos específicos. Primeiro, como atuam os demônios, você vai ver como os demônios eles agem de uma forma estratégica, e a hierarquia das trevas. Em especial a hierarquia das trevas, você vai entender muitas das coisas que eu estou falando aqui, eu falei de uma forma cirúrgica, de uma forma objetiva, clara, direta. Nosso intuito é fazer você entender de uma forma rápida. Sabemos que esse assunto demandaria muito tempo, mas nem todos têm tempo, ou nem todos gostam de vídeos muito longos, então fazemos um meio termo. Então veja só,
Vos falei que principados e potestades são termos bíblicos para descrever a estrutura do governo do reino das trevas. Então assista, por gentileza, pelo menos esses 2 vídeos, que você vai lhe ajudar muito a compreensão como atuam os demônios e a hierarquia das trevas. Então veja, observamos que assim como a ciência e as outras áreas têm seus métodos, as pessoas que creem nessa questão de batalha espiritual, nem todos acreditam. Nós que somos pentecostais e outras pessoas também neopentecostais acreditam que existe uma batalha espiritual. Aos tradicionais, não todos, não podemos aqui generalizar, mas nem todos acreditam que existe uma batalha espiritual. Então veja, normalmente eles usam seus métodos. A princípio aqui quero abrir um parênteses e dizer que existem os extremos, existem as meninices, as fantasias, as quais nós temos que ser coerentes, como disse o apóstolo Paulo. Examinando tudo e abstendo-vos da aparência do mal, ou seja, faça uma peneira, faça uma análise. Não é porque certa pessoa cometeu um erro, quer dizer que as outras 10 atitudes durante o dia, por exemplo, pelo um erro ou pelo um equívoco, quer dizer que as outras 9 vão ser descartadas. Temos que ter cuidado. Tem pessoas que descartam uma pessoa por um momento. Cuidado. Então veja só. Então, dentre os métodos que as pessoas se utilizam, que são muito criticadas, é o mapeamento espiritual. Por exemplo, as pessoas elas fazem uma pesquisa sobre a história da cidade para que possam identificar quais são as portas de acesso às quais os demônios têm agido em determinada região. Para você ter uma ideia, quando você vai no médico, o médico nos dá o diagnóstico mediante o ato ali da consulta, ele está entrevistando, podemos dizer assim, não sei se esse é o termo correto, mas vamos usar o termo que normalmente se utiliza. Na consulta ele dá o diagnóstico, assim são as pessoas que acreditam. Eu também acredito que existe assim, uma batalha espiritual, que eu falei, longe dos extremismos, das fantasias, das meninices, aí longe. Mas pelo que nos ensina a Bíblia, existem sim estratégias às quais nós podemos nos municiar da palavra de Deus, revestido da armadura de Deus, conforme fala aqui no contexto de Efésios 6 que lemos, para poder estar inseridos e ser vitoriosos nessa batalha. Inseridos já estamos na batalha, mas para sair vitoriosos, de posse de vitória, temos que ter estratégias. Então veja só, os demônios nós sabemos que não são seres onipotentes, mas ele tem um certo poder, podemos dizer isso. Também podemos dizer que eles não são oniscientes e nem tampouco onipresentes. Então eles não sabem de tudo e não estão em diversos lugares, mas recebem, podemos falar assim de uma forma objetiva, certas responsabilidades sobre áreas que eles vão agir. Então certas responsabilidades sobre determinadas áreas que eles vão agir. Então eu e você precisamos estar cientes que existe uma batalha espiritual e o intuito de Satanás com seus anjos caídos, os anjos caídos, que Satanás também era um anjo, um querubim, como nós sabemos, mas o intuito de Satanás com seus adeptos, seus seguidores, tanto aqui da terra como na região espiritual, é nos levar ao erro. Errando, pecamos contra Deus, nos rebelamos contra Deus e posteriormente ele quer ver a nossa destruição. Então tome muito cuidado. Os demônios eles não estão em todos os lugares. Não sabe de todas as coisas, não tem todo o poder, porém, de uma forma estratégica, quando lemos várias passagens da Bíblia, podemos observar que sim, que eles impedem, como foi no caso de Daniel, se não me foge a memória, capítulo 10, verso 13, se não me foge a memória é isso. Depois eu deixarei esse versículo aqui na barra de comentários, fixado, juntamente com o versículo da leitura. Então veja só, então tome muito cuidado, esteja ciente que eles querem te impedir de chegar a lugares que Deus quer que você chegue, especialmente em termos de comunhão, que você não se consagre, que você quebre os princípios que Deus estabeleceu. Então existe uma batalha nesse exato momento que estamos aqui. Então tem pessoas que não querem que você adquira o conhecimento, mas não só por uma questão pessoal, porque estão induzidas, não vou dizer nem possessas, e muitas estão até possessas também, mas estão dominadas pelo inimigo de nossas almas, e juntamente seus adeptos, com os seres espirituais estão numa batalha acirrada, usando tudo que tem de melhor para nos destruir. Nós, às vezes, temos também nossas armas espirituais para estarmos municiados para essa batalha tão constante, tão intensa, e nós não utilizamos aquilo que nós deveríamos utilizar. Espero ter ajudado você. Demônios territoriais existem? Sim. Há quem discorde, ok, respeitamos, mas biblicamente falamos que existe sim. Eles não são oniscientes, não sabem de tudo, e nem são onipresentes, melhor falando. Não estão em todos os lugares, mas de uma forma organizada e estratégica,
eles vão utilizando métodos terrenos e também espirituais, as quais querem levar as pessoas ao erro. Acredito que eles induzem as pessoas ao erro, à prostituição, aos vícios, à mentira. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias apostataria alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de quem? De anjos? Santos de Deus? Não, de demônios, que são anjos caídos. Então espero ter ajudado você. Demônios territoriais existem sim, nesse exato momento, estão agindo de forma estratégica, repito, para me destruir e te destruir. Então fique alerta, se municie da palavra de Deus, cresça na comunhão com o Senhor, se blinde pela palavra e com certeza você vai ser vencedor nessa batalha. Sozinho, jamais você vai conseguir. Métodos humanos são escassos e falhos, não quero desclassificá-los, porém, nessa batalha espiritual, nossa luta, feito nós lemos, né, contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, ou seja, contra essa estrutura do governo do reino das trevas que estão com tudo, com todo o impulso, com toda a força para nos destruir. E nós, às vezes, ficamos cabisbaixos, baixamos a guarda, damos legalidade, como o apóstolo Paulo também fala ao povo de Éfeso, se não me foge a memória, Efésios 4:27, não deixe lugar ao diabo. As pessoas estão dando lugar ao diabo, dando legalidade, ficando vulneráveis e estão sendo presas fáceis para serem totalmente manipuladas e totalmente destruídas. Infelizmente, essa é uma grande realidade. As pessoas estão sendo manipuladas, estão sendo destruídas pelo inimigo de nossas almas porque não estão se municiando com as armas que deveriam estar se municiando. Espero ter ajudado você. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.